Comparação de números na forma decimal. O que é comparar o número? Comparar é identificar qual número é maior, qual número é menor, ou se eles possuem a mesma quantidade do inteiro, que é o igual. Aqui nós temos um exemplo onde a observação é a dúvida de Sérgio. Eu representei na calculadora o número 0,500, ou seja, 500 milésimos, e digitei a tecla igual. Mas no visor só apareceu o número 0,5, que é 5 décimos. Por que no visor da calculadora não apareceu o número 0,500, ou seja, 500 milésimos? Bom, quando nós comparamos os números, nós observamos, primeiramente, qual é o maior pela parte inteira. Então, a parte inteira, que é aquela que fica antes da vírgula, a gente observa qual delas é maior. Então, o que tiver a parte inteira maior é o maior dos números. Ah, mas se eles tiverem quantidades iguais, nós observamos a primeira casa depois da vírgula, que é a casa dos décimos. Mas e se eles ainda forem iguais? Nós colocamos o zero para igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Bom, observe que aqui 0,5 só tem uma casa depois da vírgula. 0,500 tem 3 casas depois da vírgula. Então, para você comparar, você colocaria mais 2 casas depois do 5, que são 2 zeros. Os números iriam ser exatamente iguais, como mostra aqui nessa imagem, nessa figura. Eu tenho aqui um bloco que foi dividido pela metade. Aqui também o outro bloco foi dividido pela metade. O primeiro representa 5 décimos, o segundo, 500 milésimos. Mas observe que eles têm a mesma quantidade do inteiro. Isso significa que nós não escrevemos os zeros no final de um número decimal. Por quê? Porque os zeros, ele não tem valor no final de um número decimal. Então, a calculadora, ela facilita, ela reduz o número. Então, ela não escreve os zeros no final do decimal. E nós observamos que os dois números têm valores iguais. Por isso, ela não representa esse número dessa maneira, ok? Então, para compararmos o número decimal, nós primeiramente olhamos a parte inteira, que é a parte que tem antes da vírgula, à esquerda da vírgula. Então, aqui nesse exemplo, qual é o número maior? 3 inteiros, 569 milésimos, ou 7 inteiros e 82 centésimos. Bom, eu tenho aqui a quantidade de algarismos depois da vírgula maior que a quantidade de algarismos depois da vírgula do segundo número. Mas isso não quer dizer que ele é maior só pela quantidade de números. Eu observo o valor numérico do número inteiro. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 7. Então, 3 inteiros é menor que 7 inteiros. Nesse caso, a parte inteira de 7,820 milésimos é maior do que a parte inteira de 3 inteiros, 569 milésimos, pois 7 é maior do que 3. Então, portanto, 7,82 ou 7 inteiros e 82 centésimos é maior que 3 inteiros, 569 milésimos. Nesse segundo exemplo, qual é a maior?
1 inteiro e 93 centésimos ou 1 inteiro 375 milésimos? Bom, o primeiro número, que é o inteiro, que é a parte inteira, eles são iguais. Eles são iguais, 1, 1. Então, quando a parte inteira são iguais, eu vou olhar o quê? A parte decimal. Aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula, tenho aqui 3. Então, aqui foi igualada a quantidade de casas decimais, colocando o 0 depois do último número, porque o 0 no final de um decimal não altera o valor. E foi comparado o número decimal, 930, 375. Então, 930 é maior que 375. Então, o número 1 inteiro e 93 centésimos é maior que 1 inteiro 375 milésimos. Conclui-se que, para comparar números decimais, eu tenho que observar primeiramente a parte inteira. Só daí, se elas forem iguais, é que eu vou completar, eu vou igualar as casas decimais, que são os números depois da vírgula, colocando 0 no final do último número, para que a quantidade de casas sejam iguais. Daí eu comparo esses números decimais, ok?